Olá pessoal, o vídeo de hoje será sobre a morte. Geralmente quando as pessoas comentam, estão em grupo falando desse assunto, a maioria delas batem 3 vezes na madeira, se assustam, não querem falar sobre esse assunto. É ruim, é estranho, é macabro, como se a morte não fosse um fato, como se a morte não fizesse parte do ciclo da vida. Ora, assim como a fecundação, assim como a gestação, como o nascimento de uma criança, todo aquele processo de adolescência, assim como o envelhecimento, por que então teríamos que descartar esse último fenômeno do ciclo vital, que, ao meu entender, é o mais importante? Porque imagine vocês essas configurações de um ser que veio, vamos dizer, em tese, do nada, e que 2 células formadas por moléculas, formadas por átomos, se constituíram-se em tecidos esses que constituíram-se em órgãos. E essa configuração, esse sistema formou o corpo. Isso que nós entendemos como o corpo humano. Inclusive, com um sistema muito importante que nos fazem entendermos como indivíduo, que é o sistema cerebral. E aí nós entendemos essa configuração. Essa configuração da terceira dimensão nós conseguimos entender e até nos apegarmos. E aí, nesse apego, nessa configuração, não somos preparados para o desenlace, para a desconfiguração. Ou seja, toda essa massa molecular, toda essa massa atômica, essa massa de elétrons é desconfigurada numa nova forma de ser, numa nova dimensão. A isso chamamos de morte, que eu até poderia chamar de uma vida diferente, de uma nova vida, porque assim como, só a guisa de entendimento, nós, diante de uma semente que nós até queremos ficar com ela por algum tempo, mas ela envelhece e nós jogamos ela ao chão, e na terra ela, em tese, ela desconfigura, ela morre para nascer uma frondosa árvore. Na realidade, a semente não morreu, a semente se transformou, e a morte nada mais é do que uma transformação. Mas por que as pessoas insistem tanto em temer essa última fase do ciclo vital? Pelo apego e pela falta de entendimento que temos, que como se não aceitássemos essa última fase, que é a fase da desintegração ou a desconfiguração de toda essa massa de átomos em elétrons, que com certeza, aparentemente, não podemos ver, não podemos perceber, simplesmente porque não conseguimos ver, perceber ou sentir essa nova configuração, digamos assim, de elétrons. Aí eu pergunto, esse ser desconfigurado, esse ser que deixa de ser uma estrutura humana propriamente dita, transforma-se a nível desse cosmos, a nível desse espaço sideral, uma massa de energia, pois a energia nunca começa e a energia nunca termina. A energia se transforma. Todas aquelas ideias, aqueles pensamentos, tudo aquilo que se configurou enquanto
um ser, alguém que você ama, alguém que você perdeu enquanto ser humano, na realidade, ele existe assim como existe uma gravação de um vídeo ou de uma fita de alguém, de um cantor, já não está mais aqui. A voz dele não está mais aqui. As cordas vocais desse cantor não está mais aqui. A presença física, o charme. Mas as músicas, o seu trabalho artístico irá permanecer para sempre. Da mesma forma que ao desconfigurarmos enquanto seres humanos, iremos existir nas egrégoras celestiais, egrégoras que são verdadeiros locais onde toda essa massa eletrônica, essa massa de elétrons irá existir. Isso, mesmo assim, não confortam aqueles que perderam seus entes queridos, mas acalenta por entender que apenas mudou de configuração. Ele existe enquanto uma massa de elétrons. Ele existe enquanto um ser que deixou essa forma de energia para uma outra energia maior. O apego e as formas como concebemos a vida faz com que todos nós lamentamos essa transformação. Ainda precisamos de alguns séculos ou milênios para transformar essas lágrimas dos entes queridos, essa saudade daqueles que nos deixaram, nos fazem falta, e transformar pelos sorrisos do entendimento, da certeza que a energia não termina e que esses elétrons não podem, isso é mais que provado na física, não podem desaparecer. Eles estão nesse espaço sideral, em outras camadas, em outras dimensões. Então, todos nós um dia vamos ter que passar por isso. Todos nós vamos ter que um dia nos transformar para essa nova realidade, para essa nova vida. Obrigado.